Olá, preciosos irmãos e irmãs, é muito bom estarmos juntos em mais um programa 15 Minutos. Sou Vanderlei Miranda e peço que você convide toda a família porque o programa está muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o cansaço, como lidar com ele. Garanto que vai valer a pena. Conto com você até o finalzinho do programa. Fique ligado porque o programa 15 Minutos já começou. A mensagem de hoje tem por título Não espere o cansaço. Quando você sentir que vai começar a ficar cansado, busque ao Senhor. É melhor manter boas condições regularmente do que esperar até que uma crise ocorra e então tentar reparar o prejuízo. É sábio não usar tudo que você tem e esgotar totalmente seus recursos, sejam eles físicos, mentais, emocionais, espirituais ou financeiros. É fácil ficar exausto com excesso de trabalho ou simplesmente viver irritado e frustrado com os seus problemas, especialmente quando seu foco está neles, em vez de manter seus olhos em Deus. Não se apoie em si mesmo ou em sua própria força e capacidade. Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Assim, aprenda a relaxar mais e permitir que o Senhor restaure sua vida antes que você se esgote totalmente. Autora Joyce Meyer. A Bíblia tem algumas passagens fantásticas que nós podemos trazê-las para a nossa reflexão desse texto. A Bíblia diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Quem escreveu isso foi o rei Salomão. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você sabe o que é que deixa as pessoas doentes? Você sabe o que é que esgota as pessoas? É exatamente não obedecer esse princípio da palavra. Fazer conforme a força. Fazer conforme a capacidade física de fazer. E algumas pessoas começam num ativismo, numa labuta, numa loucura, numa correria, e elas vão colocando cargas sobre os ombros e chega um determinado momento em que elas não aguentam carregar essa carga. Elas não aguentam levar tanto peso, arrastar tanto peso pela vida. Por isso é preciso que tenhamos o equilíbrio. O rei Salomão, eu imagino, foi um rei cheio de problemas, com muitas lutas, dificuldades. Imagine só, governar um povo, governar uma nação. Se muitas vezes para governar a nossa casa nós já nos esgotamos e é um núcleo pequenininho ali, composto, sei lá, por 3, 4, 5, 6 pessoas, no máximo 8, 9 ou 10. Agora imagine você cuidar de um reino, imagine o tamanho do problema que você tem que administrar todos os dias. E creio eu que Salomão, num desses momentos de esgotamento, num desses momentos em que ele, jogava a toalha, ele chutava o balde e dizia: olha, eu não estou dando conta, eu não vou dar conta. E ele chegou então à conclusão de que eu e você, assim como ele, só devíamos fazer as coisas no limite da nossa força. E Deus, o próprio Deus, não quer e não exige de mim e de você que façamos além da nossa capacidade de fazer. Porque se for assim, o esgotamento virá, o cansaço virá, a frustração virá, a doença virá. Você sabia que tem muita gente doente por causa do excesso de trabalho? Não por causa do trabalho, porque o trabalho em si é bênção. O trabalho é bênção de Deus. No livro de Gênesis está registrado que depois de ter criado tudo, Deus entregou ao homem o cuidar. Ou seja, a primeira coisa que Deus deu ao homem no jardim do Éden foi trabalho, antes até mesmo de entregar a ele uma mulher. Entregou a ele responsabilidade, trabalho. E é um equívoco da nossa parte imaginar que o trabalho ele tem a função de nos dar resultado financeiro. Não.
O resultado financeiro do trabalho ele é natural. Aliás, a Bíblia já diz isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz: digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, digno é o trabalhador do seu esforço. Mas o resultado financeiro não pode ser um fim em si. Eu vou explicar isso. O trabalho, na verdade, é uma bênção nos dada por Deus para nos manter vivos. Uma pessoa que não tem atividade, ela atrofia em todos os sentidos. Uma pessoa que não tem uma razão para sair da cama pela manhã, para poder ir à labuta, para o seu labor, ela vai adoecer, porque o trabalho, num primeiro momento, ele vem como um remédio para o nosso físico, para a nossa alma, para o nosso espírito também, por que não? É muito comum nós termos notícias de uma pessoa que teve uma vida ativa no trabalho por anos e anos e anos, trabalhou por 30, 40 anos, aposentou, parou de trabalhar, daí a pouco estava doente, passado pouco tempo mais morreu. Por quê? Porque a inatividade fez com que a pessoa adoecesse. A nossa vida é mais ou menos como água. Se você chegar num poço onde a água está parada, você vai ver muita sujeira nesse poço, a água está doente, a água está com uma cor terrível, uma cor verde, cheia de musgo, de fungos. Por quê? Porque a água está parada. E água parada adoece. Não diferente da minha vida e na sua vida também é assim. Se nós ficarmos parados, nós adoecemos. E daí vamos entender por que é que o trabalho de fato é bênção e foi nos dado por Deus como bênção. Algumas pessoas confundem aquela palavra que Deus disse ao homem lá no Éden, depois do pecado, quando Deus disse para ele: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem gente que interpreta isso aí como sendo uma coisa negativa. Não. O que Deus estava dizendo é: a partir de agora, você vai continuar comendo o seu pão, mas você vai suar para ter o seu pão. O que nos dá a entender que o homem tinha acesso muito tranquilo também a tudo aquilo que ele precisava para sua manutenção no dia a dia, do ponto de vista alimentar. Mas agora, então, por causa do pecado, Deus diz ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não disse assim: olha, a partir de agora o trabalho vai ser uma maldição na sua vida. Não. O trabalho é bênção na minha vida e na sua vida, mas é preciso, como eu disse, que haja equilíbrio. Eu sei de casos de pessoas que adoeceram por causa do excesso de carga do seu trabalho. Colocaram uma carga tão grande sobre os ombros que, espanaram as roscas. Não deram conta. Muita gente está doente, internada inclusive, por causa disso, por falta do equilíbrio, por falta do limitador. O que Salomão fala em Eclesiastes 9:10, quando ele diz que tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ele está colocando aí um limitador. E o limitador qual é? O limite da minha força, da minha capacidade de fazer. Não adianta eu querer levantar um peso de 100 quilos. Eu não tenho força para levantar 100 quilos. Se eu tentar fazer isso, eu vou arrumar um problema sério na minha coluna. Eu vou arrumar outros problemas muito sérios no meu físico. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de tirar 100 quilos do chão. Mas tem gente que tem. Você já viu aquelas pessoas, sabe? Aqueles halterofilistas, aquelas massas musculares, que o cara levanta 200, 300 quilos, mas ele levanta também no limite da força dele. Porque existem casos em que você vê a pessoa tentando levantar o peso e ela não consegue, por mais forte que ela possa parecer. Porque todos nós temos limites. E não respeitar os limites pode ser muito danoso em todas as áreas da nossa vida. Nós sempre vamos trabalhar com limites e no nosso limite. Portanto, veja o trabalho da parte de Deus para você como uma bênção. Veja o trabalho como uma terapia. Aliás, falando em terapia, eu me lembro do nosso querido e saudoso Ayrton Senna.
Certa vez eu ouvi dizer numa entrevista: eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo porque eu trabalho naquilo em que me divirto. Parou para pensar? Olha, vou repetir a frase dele para você. Eu ouvi isso e nunca mais esqueci. Eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo porque eu trabalho naquilo em que me divirto. Ou seja, o trabalho precisa ser uma diversão. O resultado pecuniário, o resultado financeiro, ele virá naturalmente. Eu conheço pessoas que têm excelentes salários e são tremendamente frustradas com o que fazem. Então não é pelo resultado financeiro, percebe? Tem pessoas que elas estão ocupando posições até altas do ponto de vista profissional, mas são tremendamente angustiadas. Elas querem se ver livre daquilo, ainda que tenham um bom salário. Então não é pelo salário, o salário é a consequência. Entende? Quando eu ouvi essa frase do nosso saudoso Ayrton Senna, eu falei, gente, que coisa fantástica, e é verdade. E alguém já disse também com muita propriedade, que se você trabalhar com aquilo que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar. Não é verdade? Quando você faz o que você gosta, não é trabalho, sabe? É prazer, é lazer, sabe? É assim que eu imagino que Deus quer que nos comportemos no nosso relacionamento com o nosso dia a dia e com os afazeres da nossa vida. Isso vale para a vida ministerial. Tem muito pastor doente, sabe por quê? Porque eles colocaram uma carga tamanha sobre os ombros na condução da igreja, do rebanho, das ovelhas, enfim, eles administram tantas coisas que acabaram adoecendo. Tem pastores morrendo do coração, não é porque tinha problema cardíaco, não, é porque acumulou tanta tarefa, tanta coisa para fazer, que não está dando conta, mas acredita que está agradando a Deus, quando na verdade não está. Há um erro aí também. E algumas pessoas se cobram muito por isso, não, porque eu preciso fazer, é para Deus, eu vou fazer. Não, Deus não pediu absolutamente nada disso. O que Deus quer de mim e de você é que, primeiro, sejamos obedientes a Ele. Segundo, que possamos fazer, sim, tudo o que vier à nossa mão, no limite da nossa força, da nossa capacidade. E de capacidade, aí eu posso falar, capacidade física e intelectual. Eu vou trabalhar no limite do meu conhecimento, no limite da minha força, no limite da minha condição. E não vou me exceder, porque se eu me exceder, pode esperar, problema virá. Se você se exceder, pode ter certeza, a doença virá, se é que você já não esteja doente por causa dessa sobrecarga. E vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar, Deus não te pediu tal coisa. Portanto, se você puder, reveja, reavalie, repense, reorganize e coloque as coisas de maneira que você possa viver e usufruir daquilo que você vive. Ok? Espero que a mensagem tenha abençoado o seu coração. Se você quiser revê-la, ela está disponível no YouTube. E mais uma vez eu lembro aqui que de segunda a sexta, sempre às 22h30, nós temos este encontro aqui na TV Rede Super no programa 15 Minutos. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.